Tudo Meu certo. amigo, no caso do nosso tema de hoje, você já tem claro, você deve ter aí, mas assim, alguma coisa prática que você já viveu para que você já comece a passar para principalmente pessoas que não têm a visão que a gente aqui em Dáquila tem em relação à paranormalidade, a tudo que a gente vê e eu até ouve demais ser falado, né? E principalmente no seu caso clínico, né? Como é que você começa a contar essas histórias para a gente? Bom, eu sempre tive uma afinidade, ou desde muito cedo, uma afinidade com o que a gente chama de paradigma holístico, né? O paradigma holístico aplicado à saúde, ele visa integrar todas as dimensões do ser humano, né? E nesse momento, nós agregamos a dimensão do corpo, que é muito conhecida, nós agregamos a dimensão da mente, que também é muito conhecida, a dimensão, não é, da transcendência, a dimensão do extrafísico, a dimensão das vivências, que popularmente são muito conhecidas como vivências espirituais, não é? Então isso sempre esteve incluído no meu consultório, sempre esteve, né? Bom, mas aí podemos começar com uma história que eu acho que vai ilustrar bem a questão, assim, né? Sim. Depois de um dia de, se não me engano, 2 ou 3 turnos de faculdade, um jovem rapaz chega na sua casa, né, carregando pastas, carregando uma mateira, né? Esse rapaz é gaúcho, carregando uma mateira, não sei se vocês que estão nos escutando conhecem uma mateira, né? É um compartimento de couro, assim, onde a gente coloca cuia, onde a gente coloca cuia, onde a gente coloca garrafa térmica, enfim, né? Esse rapaz chega ali cansado e aí faz esse processo aí de chegar em casa, entra dentro de casa, tá? E tudo apagado, tudo escuro, ele tinha saído muito cedo, né? E aí ele vai entrando pela sala, tudo no escuro. Ele abre uma porta, passa o corredor. Quando ele olha para a sua direita, final do corredor, uma mulher em pé parada olhando para ele. Haverá alguém que pergunte assim, nossa, será que era roubo? Tinha alguém ali invadindo a casa, enfim? Mas esse rapaz sabia que era algo diferente. Isso é Ele uma olha mateira? aquela... Isso é uma mateira, exatamente. Uma mateira muito próxima a essa aí que ele estava carregando, né? Então imagina, a mateira de um ombro, uma pasta com um notebook no outro, ele entrando assim na casa de noite, tudo escuro, ele abre uma porta, ele passa por essa porta, corredor, à sua direita uma mulher parada em pé olhando para ele. Então ele fala assim, só um pouquinho que eu já falo contigo. Vai, continua reto até o seu quarto, larga a mateira, larga a pasta em cima da cama, se volta e aí um clarão de luz enorme passando pelo corredor em direção ao outro lado do corredor, que ficaria então a cozinha. Tá? Era essa mulher, vamos dizer assim, se movimentando. E o detalhe que o rapaz da história era eu. Tá? Então, essa experiência ilustra um pouco experiências que eu tive desde muito cedo, né? Essa experiência eu, inclusive, compartilhei na faculdade com a minha supervisora clínica, foi muito engraçado o processo, né? E faz um pouco também a construção do que a gente vai discutir aqui nessa live, né? Massa. A essa altura do campeonato, eu já tinha total costume de conviver com esses fenômenos, né? Quem convive comigo diariamente sabe assim que eu falo até pouco desses fenômenos. Eu vejo algumas coisas e, na verdade, a maioria delas eu não comento. Eu vejo em silêncio e faço de conta que nada está acontecendo. Mas esse caso foi muito engraçado, porque... Até para não espantar outras pessoas que estejam por perto, né?
Exato, eu vou olhar para a pessoa e falar, olha, tem ciclano aqui conosco também, assim assado, enfim, fica um pouco complicado, porque em geral as pessoas têm muito medo, né? Então, olha que interessante, mesmo sendo silencioso, eu acho que é a primeira vez que eu compartilho essa história assim para um público maior, né? Mesmo assim, as pessoas trazem muito experiências semelhantes, entende? Elas trazem muito essas experiências semelhantes e muitas vezes com muita preocupação sobre o julgamento que aquela pessoa que está escutando vai fazer sobre aquele relato. Isso. Tá? Então, ainda no estágio clínico da faculdade, eu tive relatos de pessoas que tinham premonição, pessoas que dormiam e abriam seus olhos e viam o seu corpo deitado na cama, não é? Exatamente, né? Out of body experience, né? Experiências fora do corpo, como a ciência chama hoje. Isso tudo dentro da universidade, gente, eu escutando os pacientes na clínica, tá? Pessoas que veem silhuetas de luz em volta dos corpos das outras pessoas. Consegue ver as áureas. Isso, consegue ver as auras, né? Auras. Então, eles relatavam essas coisas para mim depois de muitas sessões. E falavam muitas vezes assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa. Eu não sei como é que eu vou contar isso, eu não sei o que você vai achar disso, enfim. Então, já supondo que eu talvez patologizasse aquela experiência. Né? Porque realmente muitos colegas, muitos profissionais da área da medicina ou não médicos fazem esse processo de categorizar ainda como patologia necessariamente experiências assim. Quando eu relatei essa... Porque geralmente eles não têm a visão, ou a intuição, ou o sentimento de certas coisas, né? São pessoas secas para muita coisa. Aí terminam só teorizando. Porque, veja bem, nós temos uma faixa de percepção que é mais comum. Né? Então, essa faixa de percepção, ela faz o seguinte, ela faz com que nós vejamos geralmente o que os 5 sentidos entregam para a gente. Isso. Os 5 sentidos entregam uma faixa X da realidade para nós, certo? E isso é o comum, é o ponto pacífico. A não ser que a pessoa seja cega ou surda, ela está captando uma faixa de experiência muito próxima do resto da humanidade. Exato. Só que existem pessoas que veem mais, que escutam mais, que sentem mais. E aí, essas pessoas começaram no início, não é? No início dessa exploração científica do assunto, vamos dizer, começaram a ser classificadas como loucas, como desequilibradas, não é? Como afeitas a crenças populares sem nenhum sentido, não é? E na melhor das hipóteses, né? Porque realmente algo mais próximo da nossa realidade hoje seria taxar como loucura de cara. Né? Então, esse processo, quando o profissional não tem nenhuma experiência desse tipo, eu entendo realmente, de coração, que seja mais difícil supor que a experiência do outro não é necessariamente patológica. Tá? Mas nós temos hoje parâmetros técnicos, Eli Jones e Elizabeth, e os nossos amigos aí do chat que eu não estou vendo, né? Um abraço para todos. Nós temos hoje parâmetros técnicos que nos amparam para que nós consideremos a possibilidade de que uma pessoa que está relatando algo diferenciado para nós não esteja necessariamente louca. Nós temos que ter este cuidado diagnóstico, certo? A pessoa chega para mim, a pessoa relata um fenômeno como esse, por exemplo,
Cheguei em casa, estava tudo escuro, abri uma porta, tinha uma mulher parada me olhando, mas não era família, não, né? E não era ladra também, né? Era uma outra coisa. Mas não brilhava. Não brilhava. Só brilhou depois que passou para a cozinha. Isso. Era uma pessoa, era uma figura opaca, né? Opaca, com uma roupa branca, esvoaçante, como se estivesse flutuando. Tá? E quando ela se movimentou, eu entendo assim, né? Eu larguei as coisas no quarto, me virei, e aí passou uma luz também, que era brilhante, mas era opaca também, tinha uma certa opacidade, uma luz azul, assim, como se fosse uma coisa disforme, assim, na verdade, né? Sim. Um espectro, pode ser, um espectro. Mas essa é uma das várias experiências, né? Essa foi uma que eu quis trazer para ilustrar, porque foi uma, inclusive, que eu relatei dentro da faculdade, né? E eu falei assim para a professora, olha, professora, eu acho que eu não tô louco, né? Eu tô quase concluindo a graduação. Aí ela me olhou, assim, ela tinha, assim, às vezes um sarcasmo, assim, um sarcasmo gentil, vamos dizer. Não, até gentil. Ela olhou para mim, fez um meio sorriso e falou assim, por enquanto, né? Fui amiga. A tendência é só piorar, né? Mas assim, eu sempre fui um problema na graduação porque eu trazia assuntos diferenciados, né? Eu sempre fui muito inquieto, assim, principalmente em relação ao paradigma holístico, em relação às práticas complementares em saúde, né? E também a inserção da espiritualidade no nosso campo de atuação. Eu entendia sempre que era uma dimensão fundamental, né? E que não era uma dimensão que nós pudéssemos olhar só a partir de por exemplo, de uma tolerância religiosa. Nós temos que tolerar as expressões religiosas. Isso é o básico, gente. Rasa, né? Isso é o básico, é o superficial, é um sobrevoo. A espiritualidade humana, isso já se discute muito hoje, é muito mais do que a expressão em determinados segmentos religiosos. Então, uma pessoa pode não ter nenhuma expressão religiosa e ter muito conteúdo, que nós podemos chamar, até num termo que eu acho que não é o dos melhores, mas ainda se entende mais quando se fala, que é o paranormal, né? Conteúdos paranormais, porque paranormal já diz assim, paralelo à normalidade, né? Então, mas não é paralelo à normalidade. As pesquisas já estão mostrando que uma porção muito grande da humanidade, pelo menos uma vez na vida, teve uma experiência que é paranormal. Então, na verdade, paranormal é quem não tem as experiências paranormais. Quem é estranho é quem não tem as experiências diferenciadas. Estranho é quem nem uma vez na vida passou por algo que fosse além dos 5 sentidos. Porque se você faz uma pesquisa, vamos dizer assim, com uma grande amostra de pessoas, todo mundo vai alegar alguma coisa diferenciada. Quer dizer, desculpe, uma boa porção, 60%, 70%, as pesquisas variam, mas em índices muito altos, que nós não podemos mais ignorar e não podemos mais patologizar também.